E eu quero começar aqui falando para você, né, que gosta de anotar o tema, né, da mensagem de hoje. De joelho aos pés da cruz, milagres acontecem. Então, irmãos, quero tratar disso hoje para as nossas vidas, né? De joelho aos pés da cruz, milagres acontecem. Isso não é uma frase de efeito, mas isso é uma verdade, irmãos. Porque quando nós transcrevemos essa palavra aqui para a nossa vida, oramos ela, cremos nela, o Senhor responde o nosso clamor, o Senhor responde a nossa oração. E nós vamos ver isso junto aqui na palavra de Deus, que o que move, irmãos, o coração de Deus, é um ato de fé, é um ato de crer que Ele vai fazer, ainda que Ele não fez. E nós vamos ler isso aqui junto, vamos ver o que o Senhor fez na vida. Uma passagem muito conhecida aqui, está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 24, quero estar lendo com vocês. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 24. Marcos 5, a partir do versículo 24. Eu falei, vocês não ouviram, hein? Glória a Deus. Então vamos lá. Diz assim. Eu sempre, quando eu venho aqui, eu lembro que eu preciso ir no oculista, viu? Porque antes eu enxergava todas as letras ali, mas ainda dá para enxergar. Vamos lá. Jesus, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por aquilo que o Senhor já fez até aqui, meu Pai. Deus, nós podemos sentir a Tua presença neste lugar, Senhor, desde o início, meu Pai, quando nos foi proposto, Deus, aquietar os nossos corações e confiar em Ti, porque o Senhor está na casa, o Senhor está no controle, e nós queremos, ó Deus, Te entregar mais uma vez esse tempo, esse momento da Tua palavra, Deus, no controle das mãos do Senhor. Aquieta, Deus, os nossos corações, Deus, que possamos estar voltados para Ti agora, Senhor, que o nosso intelecto, meu Pai, possa estar voltado para Ti agora, para a Tua palavra que está sendo ministrada, Senhor, e a Tua palavra, Deus, possa gerar fé, Deus, em nossos corações, e assim possamos contemplar os Seus milagres, daquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas nesse dia de hoje, meu Pai. Tudo, Deus, nós entregamos em Tuas mãos, entregamos nossas vidas e esse tempo diante de Ti. Assuma, Senhor, o controle de tudo. O Espírito Santo tem a liberdade neste lugar, meu Pai. Faz, Senhor, aquilo que o Senhor tem para fazer, Deus, neste lugar, em nome de Jesus, amém. Assim diz a Escritura. Então Jesus foi com ele, uma grande multidão, e seguiam, e o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos, ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastará tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou, e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Os seus discípulos responderam: vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé curou você, vá em paz e fique livre do seu
sofrimento. Moça, a passagem ela é maravilhosa, e eu quero falar com você a respeito dela. Primeiramente, irmãos, nós pegarmos na época que isso aconteceu, na cultura judaica da época, eles viviam debaixo das leis de Moisés, e lá em Levíticos capítulo 15 vai falar sobre isso, sobre quando a mulher estivesse no seu fluxo, que estivesse menstruada, ela não poderia tocar em nada, ela tinha que ficar isolada durante 7 dias, e depois de mais 7 dias, que ela podia ter acesso novamente aos lugares, e ainda assim tinha que oferecer uma oferta, e era diante dos sacerdotes, e ali eles verificavam se ela realmente havia cessado o seu fluxo sanguíneo. Então, todos conheciam a lei, todos sabiam dessa lei. Então, assim, alguns indícios, de estudos, traz que essa mulher provavelmente, ela deve ter acontecido isso durante a sua juventude, e nós sabemos que nessa época as mulheres casavam muito mais cedo. A mulher depois de 12 anos de idade, já podia se casar, porque ela já tinha seu fluxo sanguíneo. Então, os estudos, indicam que essa mulher deviam ter 15 anos, 16, por volta dessa idade. Então foram 12 anos, ou seja, toda a sua juventude, a sua fase adulta, as promessas de casamento que provavelmente seus pais haviam feito sobre ela, tudo isso cessou na vida dela. E a Bíblia deixa bem claro que ela foi atrás de recursos, ela usou todos os recursos humanos, fala que ela foi atrás de diversos médicos da época, e ninguém resolveu o seu problema. Durante 12 anos, ela sofria dessa hemorragia contínua, e isso não era só um problema do qual ela sentia apenas no seu corpo físico, mas sim na sua alma. Por que na alma? Porque devido ao seu problema, ela era rejeitada pela sociedade, porque aonde ela tocava, ou em quem ela tocava, aonde ela estava, esse lugar se tornava impuro, porque qualquer pessoa que tocasse nela, ou ela tocasse alguém, teria que ficar até o pôr do sol, isolado também. Então era uma pessoa do que ninguém queria ter contato. E quando a Bíblia fala que ela gastou seus recursos, provavelmente não eram os recursos pessoais dela, que ela trabalhou, provavelmente era de quem? Da sua família. Mas a Bíblia não traz nenhum relato que havia nenhum familiar quando ela foi curada. Então provavelmente até a sua própria família o abandonou, porque também havia na tradição judaica dessa época, uma pessoa que tinha uma patologia dessa forma, era uma pessoa amaldiçoada, era uma pessoa que Deus não era com ela. Então é esse histórico que essa mulher carregava, uma doença crônica, que não havia cura, não havia nenhuma palavra de cura para ela, a medicina não pôde fazer nada por ela, uma pessoa rejeitada pela sociedade, uma pessoa rejeitada pelos seus familiares, e quebrada financeiramente, porque ela também não tinha como ganhar recursos, porque como ela ia trabalhar para alguém, como ela ia prestar algum serviço? Ao fazer isso, as pessoas iam ver o seu fluxo sanguíneo, e aí, ao ver o seu fluxo sanguíneo, já rejeitava ela. Então era uma pessoa que somente Deus poderia fazer algo por ela, somente a cruz de Cristo poderia fazer algo por ela. E esse texto, ele vai nos chamar a atenção a respeito disso, porque quando nós, irmãos, entendemos isso, entendemos que se nós se prostrar diante da cruz de Jesus, se nós nos prostrarmos diante dele, os milagres acontecem. Pode faltar o recurso financeiro, pode faltar o amor das pessoas, pode faltar muitas vezes até ali o entendimento familiar de abraçar a sua causa, a sua dificuldade, olhar para você, a rejeição, mas Deus nunca falta, Deus nunca vira as costas para nenhum de nós. E a confirmação disso, irmãos, é que você está aqui nessa noite, porque Deus não virou as costas para você, Ele acredita em você, Ele acredita que há solução para você, porque Ele é a solução, Ele é o recurso, Ele é a cura, Ele é o amor, Ele é a reconciliação.
E o interessante aqui, que pela cruz, nós podemos vencer, meus irmãos, tempos financeiros difíceis também. Eu sei que essa campanha ela é voltada para a família, mas se tem uma coisa que abala também as nossas famílias, é a nossa vida financeira. É quando falta o recurso, é quando às vezes nós erramos na administração, ou mesmo quando não erramos, mas acontece algum problema financeiro, alguma coisa que você não estava contando, e isso muitas vezes abala a nossa fé. Isso faz a gente olhar só para nós, para o que eu posso fazer para melhorar, ou vou arrumar mais um emprego, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e muitas das vezes esquecemos de clamar aquele que é o dono do ouro e da prata, aquele que está no controle de tudo das nossas vidas, que é Jesus. E tem um texto no livro de Filipenses 4,19 que eu quero ler com vocês. Diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então sabe, irmãos, eu sempre falo isso porque eu acredito nisso. Nós temos que pegar esse versículo e transcrever para a nossa vida. Senhor, eu estou lendo aqui a tua palavra, que o Senhor nos deixou, que o meu Deus, e o Senhor é o meu Deus, e o Senhor há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus, porque eu estou no Senhor, eu pertenço a Ti, eu pertenço a essa palavra. E isso, irmãos, acrescenta fé no nosso coração. Isso faz a gente parar de olhar a situação, a circunstância, olhar para nós mesmos, olhar para aquilo que eu posso fazer, e passamos a olhar para a cruz de Jesus e nos prostrar diante dela. Então a Bíblia, irmãos, não é para ser lida, a Bíblia é para ser vivida, é para transcrever isso para a sua vida, para a minha vida. E eu sei que esse é um desafio diário, porque o que é a fé? É a certeza das coisas que não se veem. Então é você ter a convicção, a certeza que o seu Deus, que o meu Deus suprirá todas as coisas em Cristo Jesus, e isso não será mais um abalo para a nossa casa, para a nossa família. Porque essa mulher, irmãos, como nós lemos aqui, ela gastou todos os seus recursos. Então o Senhor também fez isso quando realizou um milagre na vida dela. Porque o milagre do Senhor, irmãos, é por inteiro, não é parcial. Deus, quando muda a nossa vida, Ele muda 100%. E o que Ele quer de nós? Perseverança, continuar, acreditar, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E outra situação, que pela fé podemos ver também, a nossa família salva e restaurada. Quero ler com vocês uma promessa do Senhor lá em Josué 24:15. Josué 24:15, olha isso: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses a que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha casa, e a minha família serviremos ao Senhor. Então, irmãos, não importa os deuses que nossa casa, as pessoas estão servindo, você tem que declarar essa palavra sobre o seu familiar. Não olha para a situação do qual ele está vivendo, não olha se ele está preso no vício, não olha se ele está preso na idolatria ou qualquer coisa, não olha para isso, olha para a promessa do Senhor, olha para a palavra de Deus, olha para o que Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, me convém repousar em sua casa, e você e sua família será salva.
Olha para essas promessas, olha para aquilo que Deus fez. A Bíblia, irmãos, ela traz relatos daquilo que o Senhor já fez. Para quê? Para nos estimular a buscar isso para a nossa vida também. Não olhar a situação, não olhar as circunstâncias, mas olhe para a cruz. Olha o que o Senhor conquistou na cruz por mim e por você. E a nossa família foi conquistada na cruz. E o que chama atenção, irmãos, isso aqui, quando o Senhor restaura, porque essa mulher, como eu disse aqui para vocês nesse contexto, ela chegou sozinha lá, para tocar na hora de Jesus. Mas Jesus, quando olha para ela, o que ele fala para ela? Você prestou atenção na leitura, que Jesus falou para ela? Filha, filha, chamou novamente a sua identidade. Você é filha, você é filho, você não é alargado, você não é bastardo, você não é inútil, você não é rejeitado. Você e eu somos filhos de Deus. Há uma promessa sobre a nossa vida de filho. Paulo, irmãos, vai falar no livro de Romanos que nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Então o que Paulo está falando? Olha, o que Jesus conquistou na cruz, nós iremos herdar também, e a nossa família foi ganha na cruz. Então toma posse disso. Você é filha, você é filho de Deus. Você não é o que dizem que você é, a sua família não é o que o mundo diz que ela é, o carimbo, a taxação, não. Você é o que a Bíblia diz que você é, e a Bíblia fala que eu e você somos filhos. Então olha para a sua casa, olha para a sua família, olha para os seus, não vê a situação, olha ali, olha, você é um filho de Deus, você não é um drogado, você não é um largado, você não é um rejeitado, você é filho de Deus. Sabe, nós temos que mudar o nosso linguajar, a nossa mentalidade. Temos que ter a mentalidade do céu. O que é a mentalidade? A mentalidade do céu é a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E o que a Bíblia fala que nós podemos? Posso todas as coisas em Cristo Jesus. Então nós precisamos, irmãos, trazer vida para a palavra de Deus para nós. Declarar essa palavra. Não olha a situação, olha a promessa diante daquela situação. E dentro, irmãos, da minha casa, da minha família, eu lembro quando, para a glória de Deus, eu fui dentro da minha família, eu fui o primeiro a se converter, e eu entendi essa palavra, e eu declarava isso sobre meus irmãos. Quando via meus irmãos chegando em casa bagunçado, tudo, a vida torta, mas eu não olhava ali a situação, não olhava o que eles estavam vivendo, ou meu pai, eu olhava porque a palavra diz, e eu entendi isso, a palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, então eu vou declarar isso. Eu lembro, irmãos, que no primeiro ano novo que eu passei na igreja, só eu vim da minha casa, porque todos eles estavam envolvidos com o ano novo lá na festa, e meus pais ainda falaram assim, né, para mim, minha mãe, né, mas você não vai ficar aqui com a família? Eu falei, não mãe, eu vou para a igreja, vou passar a virada do ano lá. E eu lembro, irmãos, que eu lá de joelho orando, eu declarei isso para o Senhor, eu falei, Senhor, esse é o primeiro e último ano que eu passo sozinho aqui, porque no próximo ano minha família vai estar aqui comigo. E para a glória de Deus, no outro ano, uma parte da minha família já estava, e assim foi. Mas porque, irmãos, a gente crê na palavra. E às vezes Deus já fez isso, algo tão grandioso, que, irmãos, meu irmão se converteu algo grandioso, irmãos. Foi fácil não, mas Deus fez. Então você acha que Deus não vai fazer qualquer outra coisa na minha vida? Não é? E na sua vida a mesma coisa. Você acha que você foi fácil? Você acha que eu fui fácil? De maneira nenhuma. Então o que nós precisamos é crer, é invocar, não olhar a situação, não olhar a circunstância, não olhar o estado atual, mas olhar para a promessa, olhar para a palavra. Se você tem um parente seu que já pisou no Santo dos Santos, que já andou na presença do Senhor, ele vai voltar, porque quem já pisou no Santo dos Santos, outro lugar não há.
Então comece a declarar essa palavra, comece a orar dessa forma. Sabe, para de olhar a situação, para de olhar o momento, e olhe para a promessa, olha para a palavra, olha para a direção de Deus sobre aquela situação. Josué aqui, ele declara isso, fala assim: ó, vocês podem servir quem vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele estava determinado, estava focado, não estava olhando qualquer outra coisa. E às vezes, irmãos, a gente fica olhando o além, fica olhando a situação, fica olhando o momento, esquece da promessa, esquece da palavra. Mas é ela que tem que nos guiar, é ela que tem que nos direcionar, e é nela que nós devemos crer, porque a fé é isso, é trazer a palavra, tem que gerar uma ação dentro de nós, e a ação é orar, é clamar, é buscar, não é pela nossa força, mas é o Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E pela fé também, irmãos, da cruz, aos pés da cruz, nós vemos a libertação do Senhor, na nossa vida e na vida daqueles que nos cercam. Quero ler com vocês, o texto de João 8,36. Olha o que diz: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então essa é a promessa. Então é isso que nós devemos orar pelos nossos. Se o Filho vos libertar, sereis livres. Então você vai orar pelos seus. Fala: Senhor, está aqui, ó, está aqui preso no mundo, preso no vício, preso no pecado, mas a tua palavra diz: se o Filho vos libertar, sereis livres. E Senhor, eu clamo a Ti, liberta os meus, liberta o meu filho, liberta meu esposo, minha esposa. E aí o Senhor começa a operar, começa a fazer, porque há fé naquele lugar. Você está clamando pela promessa, está clamando com a sua fé. Você não está olhando a situação, mas você está invocando a palavra de Deus. E tem diversos outros textos bíblicos que vai falar sobre isso. Colossenses 1,13 vai falar assim, ó: Ele nos libertou do império das trevas. E nós sabemos, irmãos, que essa mulher do fluxo do sangue, ela também recebeu, não foi só uma cura física, mas uma cura emocional. Porque a Bíblia fala assim, que quando ela foi falar com Jesus, quando Jesus falou assim: alguém me tocou, fala assim que ela estava com muito medo, com muito temor, e falou: não, Senhor, fui eu que te toquei. Por quê? Porque ela estava com medo ainda da rejeição. Mas ali quando o Senhor fala: filha, vá em paz, a tua fé te curou, ali quebrou, ali ela foi liberta, porque o Filho a libertou. Então é dessa mesma forma que você tem que crer sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a sua vida. Crê no Filho, crê na cruz, crê o que o Senhor fez na cruz. A Bíblia vai falar que Ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos. Toda maldição que havia sobre nós, o Senhor levou na cruz do Calvário. Então não há, irmã, não há uma situação, não há uma pessoa que o Senhor não possa libertar, que o Senhor não possa fazer. Basta Ele encontrar fé em mim e em você. E o que nos chama a atenção, irmão, dessa mulher, que diante de todo o diagnóstico, tudo que ela recebeu, da rejeição, tudo, ela foi ousada e ela creu. Ela falou assim: olha, se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Então você e eu temos que chegar aqui nesse lugar, nesse ambiente, nessa campanha, nesses dias, e crer nisso, Senhor, se eu apenas ali me prostrar diante do Senhor, eu serei curado, meus milagres serão alcançados, minha família será alcançada, a minha vida financeira irá destravar. Então você tem que ir até a cruz, você tem que se prostrar diante da cruz, você tem que crer nas promessas do Senhor. Por quê? Talvez nós estamos igual ali, havia uma multidão, aqui há uma multidão, e a multidão estava ali, ó. O que Jesus vai fazer hoje? Como é que vai ser hoje? O que pode acontecer? Estava tudo ali, ó, querendo ver, querendo contemplar, mas ela não.
Ela não, ela tinha fé, ela tinha muita fé, porque eles queriam tocar em Jesus, apertar Jesus. Ela não, ela tocou com a sua alma, com o que havia de mais profundo dela. E é isso que o Senhor quer ver diante de cada um de nós. Um coração quebrantado e contrito não rejeitará o Senhor. Então é você reconhecer que só Ele pode mudar a sua história, só Ele pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. É você chegar nesse lugar, nesse ambiente e falar: Senhor, eu estou aqui, porque eu não acredito na palavra do homem, eu não acredito na situação, eu não acredito nas circunstâncias, mas eu acredito na obra da cruz do Calvário. Eu acredito que o Senhor pode fazer, porque a última palavra vem de Ti. E essa mulher tinha fé para isso. E a pergunta que eu te faço, e eu me faço: será que há fé neste lugar para isso? Será que há fé para nós promovermos o coração de Deus, igual essa mulher fez? Ou nós somos apenas uma multidão, querendo contemplar, querendo ver? Porque até os seus não perceberam isso. Os seus discípulos falaram: Senhor, o Senhor não está vendo? A multidão te oprime, como eu vou saber que a gente tocou? Ele falou: não, mas ela não tocou igual vocês, o toque dela foi diferente, havia fé naquele toque. Ela verdadeiramente crê no Filho de Deus, ela crê na cruz, ela crê nas promessas. E o Senhor olha para nós hoje, irmãos, nessa noite, olha aqui para cada um de nós e fala assim: será que você crê mesmo? Crê que eu posso fazer na sua casa? Crê que eu posso fazer na sua vida financeira? Crê que eu posso fazer no seu físico? Será que há algum resquício de dúvida? Ou você crê verdadeiramente? Porque, irmãos, às vezes a gente crê fazendo conta, fazendo cálculo. Eu creio, mas vai ser esse o caminho. Não, irmão, crê. Crer não é colocar à prova o caminho que o Senhor vai fazer, só crer que Ele vai fazer. Sabe aquele cego? Eu não sei, eu não enxergava e agora eu vejo. O que ele fez? Eu não sei, eu sei que eu não vi, agora eu vejo, porque Ele me tocou. Então nós precisamos, irmãos, ter fé dessa forma aqui. E por último, não menos importante, vai falar aqui da cura física. Então foi o que? Movida a isso. Lá em Êxodo 15, 26 fala assim: eu sou o Senhor que os cura. Em Isaías 53 vai falar assim: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então está sobre Ele. Então nós não precisamos andar cabisbaixos, enfermos, não. Devemos clamar por essa palavra, devemos crer nessa palavra, crer nessa promessa, tanto fisicamente como emocional. E é uma área que tem atingido a vida de muitos irmãos: crises de ansiedade, doenças emocionais, doenças psicossomáticas que vêm da nossa alma, que não há o diagnóstico, pessoas com dores crônicas, mas é porque está com a alma doente. Fibromialgia é uma delas, que muitas pessoas têm tido esse diagnóstico, que é quando o médico faz todo tipo de exame, mas não acha a causa do seu problema. E ele fala: você tem fibromialgia. O que é isso? É uma doença no sistema nervoso central. A gente tem uma parte do nosso cérebro lá, o hipotálamo lá, e ali vira uma bagunça, mas isso está totalmente conectado à nossa alma, ao nosso estado emocional. Mas por quê? Porque muitas das vezes nós não tivemos uma entrega total aos pés da cruz. Ainda estamos presos a uma situação ou a alguém, e ali nós ficamos ali, não entregamos total. E o Senhor, Ele quer uma entrega total das nossas vidas. Que às vezes nós questionamos a Deus, mas não entregamos tudo a Deus. Então não é sobre questionar a Deus, é sobre entregar tudo para Deus. E Deus, Ele nos quer por inteiro. Deus, Ele quer o todo nosso. Ele não quer que a gente tenha uma entrega parcial, Ele não quer parte da nossa vida, mas é nossa vida por inteiro, para poder viver as promessas que Ele tem para nós, tudo que Ele conquistou na cruz para nós por inteiro também. Eu quero te convidar essa noite a nós clamarmos ao Senhor por isso. Mas nós vamos clamar, irmãos, diferente aqui. Até pedir para os irmãos de louvor, pode estar subindo aqui. Não é um clamor, irmãos, onde nós vamos orar aqui
por milagres, onde nós vamos orar pelos nossos familiares. Não, nós vamos já agradecer por aquilo que Ele já fez. Nós vamos criar um ambiente aqui, uma atmosfera de agradecimento ao Senhor, porque eu creio muito nisso, irmãos. Enquanto nós o adoramos, enquanto nós o buscamos, enquanto nós entronizamos a Ele, Ele faz, porque o Senhor sabe de tudo que eu preciso, de tudo que você precisa. Agora o que Ele quer, será que você, nessa situação, nesse momento, nesse tempo da sua vida, mesmo que Deus ainda não fez, você consegue o adorar? Você consegue se expressar diante dEle? Mesmo que haja uma dor física, mesmo que haja uma dor emocional, mesmo que haja uma tristeza dentro de você, ainda assim você consegue se expressar diante dEle? Você consegue declarar gratidão a Ele? Você consegue falar que você o ama? E isso prova em quem nós cremos. O Senhor traz à memória, sabe aquele texto de Ana, quando ela começa a orar ao Senhor pelo seu filho, por Samuel, e ela ainda não havia ficado grávida, mas ela começou o quê? A adorar, começou a se expressar, começou a declarar, e o Senhor fez. Então, irmãos, a adoração gera milagres. A adoração gera milagres. Eu não adoro porque eu quero milagre, eu adoro pelo que Ele é, e o milagre é natural, porque para Deus isso não é nada. Nenhum problema, nenhuma situação que você esteja passando na sua vida, para Deus não é nada. Eu falei aqui para vocês apenas de 4 tópicos. Então Deus é dono do ouro e da prata. Deus é aquele que pode dar a última palavra sobre qualquer cura, tanto física como emocional. Deus é o Deus que prometeu: você e sua casa servirá ao Senhor. Deus é o Deus que vai libertar todos os seus e a você, porque para Deus isso não é nada. Agora a única coisa que Deus Ele quer de nós é essa ação dessa mulher, de não ser uma multidão, mas de tocar o Senhor com a nossa alma. Se eu apenas o tocar, eu tenho fé para isso. Ela não ficou focada nos 12 anos que ficou presa, não. Ela não ficou focada em quando foi rejeitada pelos seus familiares. Ela não ficou focada quando foi rejeitada pela sociedade. Ela não ficou focada quando está passando por crise financeira, não. Ela focou em Jesus, ela focou na cruz, ela focou naquele que podia mudar a sua situação. Ela expressou a verdadeira adoração, porque Jesus falou: essa mulher se prostrou diante de mim, ela se ajoelhou diante de mim para trocar na orla. Ela teve que se ajoelhar, ela teve que se prostrar. Pode ter até entendido de rastejar ali, não olhou para a multidão, não se preocupou no que o outro, no que o A, no que o B, no que você estava fazendo, não. Ela fez ali: eu tenho um foco, eu tenho uma missão aqui, que é de expressar minha adoração a Ele. E quando ela expressa isso, Jesus fala o quê? Saiu virtude de mim, saiu poder de mim. E eu acredito nisso, irmãos. Quando nós adorarmos ao Senhor neste lugar, sairá a virtude do Senhor e virá sobre cada um de nós aqui. Pedir para a igreja se colocar de pé. Vamos buscar ao Senhor nessa noite. Seja livre. Faça como essa mulher. Se você quiser se ajoelhar, se prostrar diante dEle, não é diante do homem, não é diante da situação, é diante dEle. Mas expresse a sua adoração. Se quiser vir aqui à frente, quero convidar você a vir aqui, como um ato de reconhecimento ao Senhor. Venha diante do Senhor, venha diante do altar do Senhor, se prostre diante dEle. Você sabe o que você está precisando, você sabe da sua necessidade, seja física, seja financeira, seja emocional, seja libertação, o que for, o Senhor pode fazer. Então comece a adorar a Ele, comece a se expressar diante dEle, comece a declarar palavras de gratidão ao Senhor. Não seja conduzido por uma canção, mas sim pelo seu coração, pela expressão que há dentro de você. O que você tem para falar para Deus, irmão, nessa noite? Fale com Ele, se derrame diante dEle, clame a Ele nessa noite em nome de Jesus.